Pai do Senhor Jesus, para os irmãos, para as irmãs do canal A Palavra Viva, Eficaz, Verdadeira. E estamos nesse horário, né, irmão, gravando o nosso vídeo, mais um vídeo na tua presença, na guia e orientação do Espírito Santo. Orei antes de sair, né, irmãos? Para Deus me orientar e guiar hoje para vocês em mais uma gravação de vídeo, né? Agora sempre vou fazer os vídeos assim, né, irmão? E que Deus guie grandemente vocês na presença do teu Santo Espírito. Qual é o assunto de hoje que Deus passou? Vamos lá. Tecnicamente, irmãos, falar a língua torpe mostra-se mais ou menos a questão de nós não devemos falar palavras profanas que desagradem o Criador. As palavras que Deus ele não agrada, irmão, são os palavreados que saem da nossa boca, mas é o que está dentro do coração que procede às vezes na vida da pessoa, irmão. Às vezes, irmão, a gente tem que controlar nossa língua e evitar problemas, irmão, para a gente não se envolver, entendeu? Então, o que Deus fala para nós? Que nós devemos controlar a nossa língua, irmãos. A nossa língua seja para boa edificação, que ela não seja usada para falar aqueles palavrão pesado, irmão. Porque, irmão, quando sai aquelas línguas, quando você fala aqueles palavreados, irmão, é como se tivesse assim algo desagradando ao Criador. O próprio Criador, irmão, ele nos instrui de nós, irmão, controlarmos a nossa língua. Porque a nossa língua ela tem poder de abençoar, mas poder para amaldiçoar também. Então, essas duas questões, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente vai falar, irmãos. Então, controle a tua língua, controle a tua atitude e ande em Cristo. Aqui tá meio que chovendo hoje, irmão. Tá chuviscando bastante assim, talvez eu tenha que parar no meio do caminho, mas é um assunto que Deus está dando nos falar hoje. Agora eu vou parar um pouquinho, que eu cheguei aqui na escola do meu sobrinho, que eu venho aqui, irmãos, para dar remédio para o meu sobrinho nesse horário. Estamos entrando na escola, então guarda um pouco. Peraí. Vem dar o remédio para você. Você é do Natal. Eu sei porque que ele é muito. Porque eu falo. Bem? Vai pra comer dia com uma árvore, não, tá, né? Toma direitinho aí. Tudo certo, né? Alô, tchau. Como podem ver, já atendi o menino aqui, meu sobrinho. Agora vamos andando de novo. Ai, meu Deus do céu, vou ter que começar de novo o vídeo. A gravação do vídeo que a gente está fazendo hoje. Irmãos, estamos aqui na praça 13 de dezembro, aqui na cidade de Guaiçara. Neste momento eu estou aqui, irmão, picando por aqui mesmo, porque está caindo chuva. Como vocês podem notar, está dando uma chuvisqueira aqui nessa cidade, né? Pode notar a chuva, está caindo um pouquinho de água. E eu estou indo no caminho para buscar a criança, né? Que a gente sempre busca. Então eu estou esperando dar uma diminuída, dando uma passada para poder sair daqui e buscar a criança. Enquanto não busco, irmãos, como eu lembro na palavra de hoje, em Efésios, não saia a palavra torpe da sua boca. A gente não deve, irmão, jamais falar língua torpe. A língua torpe, irmãos, ela não pode, irmão, ser pronunciada, porque ela vai trazer, irmão, coisas malignas. Muitas das vezes palavras até inclusive de maldição. Porque as palavras torpes, irmão, não traz edificação. A palavra torpe não traz alegria. É muito pelo contrário, ela traz amargura, ela traz tristeza, ela traz angústia, ela traz decepção. Então a palavra de amargura, ela é ligada também na questão da língua torpe. Então, irmão, você tem que usar a tua língua para edificação no Espírito Santo. Então ela tem que ser aproveitada, irmãos. Aproveitada, irmão, não para amaldiçoar, irmão, não para contradizer, mas a que for para edificação, irmãos.
Então você usa a tua língua, irmão, para falar coisas maravilhosas da parte de Deus. Isso deve ser pronunciado. Então lembra de uma coisa, irmãos. A situação toda que acontece aqui no mundo não acontece por acaso. Já posso sair daqui porque parou de chover um pouquinho. Mas o que eu posso falar para vocês? A gente tem que entender, irmão, que a língua torpe, ela não traz edificação, tá? Ela só traz maldição. Então você lembra desse detalhe. Tudo que for de aproveitamento na obra de Deus, a gente tem que usar para ser edificado na parte de Deus. Então o que não é de Deus, irmão, a gente tem que retirar fora. Isso acontece, irmão, desde a nossa educação em casa, desde a hora que a gente, irmão, está acordado. A gente deve estar naquele alto astral, irmão, naquela alegria. Evitar os falatórios profanos, irmãos. Porque, irmãos, eles não agradam a Deus. Nem o Criador agrada, irmãos. Então o que você tem que fazer hoje, a partir de hoje? Procura, irmão, usar palavras que dão alegria para a tua alma. Palavras que edificam. O que é edificar? Por exemplo, vai abençoar um irmão lá, que está numa causa difícil. Ao invés de você falar mal do teu irmão, da tua mãe, dos teus irmãos, fala bem deles. Dá aquelas palavras de profecia, né, irmão? De edificação, irmãos. Porque ele vai trazer edificação na nossa vida. Saiba disso. Só um minutinho, irmão. Vou ter que ir de novo para a gravação. Para mais uma vez para com a minha irmã. Só um minutinho, irmãos. Já volto. Usem palavras, irmãos, que são para edificação, tá? E não para maldizer e não para contradizer. Tá certo? Então, a partir de hoje, irmãos, procurem endireitar as tuas veredas, saber analisar o teu coração, a tua mente, tá bom? E se ajuste perante Jesus Cristo, irmão. Essa atitude, irmão, de ficar citando palavrão, citando palavras de maldição, elas não agradam ao Criador. E a gente tem que começar isso, irmão, na nossa prática, nosso dia a dia. Porque se você um dia quiser herdar a coroa da vida eterna, você deve seguir o seguinte passo: procurar dar um bom testemunho perante Deus. Então você tem que ter bom testemunho, por exemplo. Saber ter bom testemunho é muito fundamental para a obra de Deus. Deus não quer você abrir a sua boca e falando aqueles falatórios profanos que você vê na internet, que você vê no TikTok, que você vê nas redes sociais. Então, irmão, a atitude do cristão é a seguinte: você tem que procurar andar no Espírito Santo, saber promover aquilo que vem do céu, para a boa edificação da obra de Deus. Então, essa situação, ela deve ser colocada em prática no nosso dia a dia. Então, se você está assim, andando de qualquer jeito, brincando com as coisas de Deus, procura assim endireitar. Os falatórios profanos não vêm do Criador. Então você tem que evitar o palavreado, saber usar a tua língua para edificação. Então abençoa o irmão, abençoe a irmã, abençoa as pessoas à sua volta. Isso traz benefício não só para a tua vida, mas também para a eternidade. Porque Deus agrada do bom testemunho que as pessoas fazem. Então esse assunto aqui não foi por acaso que Deus me deu de passar esse assunto hoje sobre a questão da língua torpe. Então essa língua torpe não pode estar dentro do coração daquele que quer estar na glória de Deus um dia, irmãos. Ver a face como era essa. Você tem que mostrar esse comportamento desde antes que você imagina. Então, a partir de hoje, o assunto é o seguinte: se endireita, se ajuste, corrija o que tiver errado e não usa palavras para amaldiçoar teu irmão. Muito pelo contrário, para abençoar você tem que fazer. Por que isso precisa ser feito? Porque assim você vai dar um bom testemunho para Deus e você vai ser edificado naquele dia. Então quando chegar o dia, irmão, que você estiver diante de Cristo, diante dos anjos, você só tem a ganhar, irmãos, e não a perder. Então, a partir de hoje, que o seu testemunho
seja para toda edificação na sua vida espiritual. Então ela tem que ser andada, ela tem que ser praticada e colocada em Deus, viu? Vou pegar ele, tá? Então, coloca firme o seu testemunho a partir de hoje. Faça honra, faça glória na presença de Deus. Se você está cantando, continua cantando. Se você está orando, continua orando. Se você está procurando se corrigir perante Deus, continua se corrigindo. Então, a partir de hoje, começa a mudar a tua vida, irmão. Para de ficar amaldiçoando a vida do irmão, amaldiçoando a vida da irmã, falar que ele é um perdedor, que ela é uma perdedora. Começa, desde já na tua casa, a mudar um pouco mais a tua atitude, mudar o teu testemunho. Isso é essencial para Cristo. Não é porque eu falo para vocês, irmão, que eu falo para todos nós temos defeitos, temos qualidades, temos imperfeições. Isso é verdade, nós temos. Em si nós não temos a condição que Cristo quer de nós. Mas, irmão, Deus, irmãos, Ele ama quando você abre a tua boca e abençoa aquele irmão, e abençoa aquela irmã. A malícia, irmãos. Você vê que é uma atitude errada? Malícia, ódio, dissensão. Isso não deve estar no coração do cristão verdadeiro que quer dar a coroa da vida eterna. Isso não pode estar no coração de um cristão. Não pode, irmão. Muito pelo contrário, ele tem que estar aí dentro de ti. Dentro de ti. Usar uma nova atitude. Entendeu? Saber dosar na hora que você vai conversar. Na hora que você vai pronunciar. Isso precisa estar no coração do verdadeiro cristão. Então, irmão, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que você, irmão, vai estar lá e vai falar o que você bem entender da tua língua, irmão. Lembra, irmão, que a atitude da carne, você lembra que a atitude da carne, né, irmão? A atitude da carne, a atitude do espírito. Você sabe que a nossa carne, né, irmão? A nossa alma, ela vive no conflito com a carne e também com o espírito. O que vem do Espírito Santo, ele briga com a carne. Então, irmão, nosso primeiro inimigo é quem? É a carne, nossa própria carne. Então, que a partir de hoje, você mude um pouco o teu testemunho e se justifique mais para Deus. Muda um pouco a tua atitude, entendeu? Deus não me tocou de falar sobre esse assunto por acaso, irmãos. Então, muda a tua atitude, tá bom? Se justifique, se corrija, e Deus vai te edificar. Eu vou continuar agora o vídeo aqui em casa, irmãos. Então, guarda um pouquinho aqui, eu já volto. Sentado aqui, em casa, no lar. Não repara, eu tô sentado, né, irmãos? Eu vou sentar onde fica maior pra mim. Sai daí, Léo, sai. Sai, por gentileza. Vamos lá, Efésios, que eu lembrei aqui. Eu tava falando agora dessa palavra aqui, irmãos. E é da palavra de Deus que eu falei aqui, irmãos. Eu tava fora, tentando fazer o vídeo, 4 vezes interrompi, mas vou mesclar todos os vídeos, né, irmão? Para quando for fazer a montagem, pra não ter problema. Mas olha que palavra maravilhosa, irmãos. Eu tô até procurando aqui essa parte aqui que Deus fala da língua torpe. Eu tava vendo aqui, ó. Deixa eu só achar aqui que vou levar um tempinho para achar. Mas é isso aí. Tô procurando aqui, irmãos. Eu sei que é Efésios 4, eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Achei aqui, ó. Esse aqui é o assunto de hoje, ó. Verso 25 de Efésios, capítulo 4, do verso 29 ao 32. Que diz assim de novo, eu vou falar. Evitem o linguajar sujo
e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que vos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Olha só o assunto. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Isso precisa ser colocado na sua vida espiritual. Esse é um assunto que Deus deu de falar, da língua torpe. Por que Deus tocou de falar sobre a língua torpe? Porque é uma atitude, irmãos, que o cristão deve, de qualquer jeito, evitar. Evitar, tá? Devemos evitar as discussões, o linguajar profano. Qualquer palavra torpe nós devemos tomar cuidado. Porque, já fala, essas palavras não podem ser linguajar sujo, não pode ser insultante. Elas têm que ser com a intenção de dar ânimo, de coisas boas, que sejam edificantes. Então isso precisa estar na prática da palavra de Deus. Isso precisa. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de outra maneira. Então essa atitude deve estar no nosso testemunho, no nosso bom testemunho. Porque quando a gente dá um bom testemunho, irmão, o teu testemunho edifica. O bom testemunho faz Deus abençoar grandemente a nossa vida espiritual. Então a vida espiritual, ela deve andar junta com a material. Não uma maior que a outra, não uma sobressaindo com a outra. Claro que a tua prioridade é Deus, é Cristo em sua vida. Mas, irmãos, é como fala, a própria atitude deve ser aqui dentro da gente, o nosso caráter, a nossa característica, ela deve ser para edificação. Então, que sejam boas as suas palavras, que elas sejam para dar ânimo àqueles que a ouvirem. Então, quando você for fazer algo da parte de Deus, faça para boa edificação. Faça para aqueles ouvirem a presença de Deus. Então, hoje, corta tudo que você estiver falando com a tua língua. Não pense, não haja com as línguas torpes. Cuidado com as palavras que você pronuncia, irmãos, de maldição. Evita esses linguajar, irmão. Seja para edificação. Evita esse linguajar sujo, para não entristecer as pessoas à sua volta, para não entristecer seu pai, tua mãe, para não entristecer seu irmão, para não entristecer nenhum familiar seu. Que esse ânimo esteja para aqueles que estão ouvindo, irmãos. Esse selo que ele colocou a vocês, que vai nos resgatar com sua propriedade. Então não entristeças o Espírito Santo. Alegre-se, irmão. Faz o Espírito Santo se alegre com você. Ande em espírito e em verdade, sim. Mas mostra um bom testemunho, um bom caráter, uma boa característica na obra de Deus. Seja para edificação. Porque, irmão, vai resgatar como sua propriedade. Aqui está marcada a palavra. E procure livrar de toda amargura. Se tiver em amargura, livra dela. Raiva, livra dela. Ira, livra. Das palavras ásperas, livra dela. Tira a calúnia. Tira o tipo de maldade. A ira, irmão, você ficar irado o dia inteiro, nervoso, irritado. Evita ser nervoso demais da conta. Evita a amargura. Raiz amargura, mas sabe quando você está de mal com o irmão, de mal com a irmã, e você não quer papo com ninguém, e você não quer discussão com ninguém? Isso é amargura. Você fica amargo por determinada situação. Você fica baixo. Você não consegue falar. Você não consegue se alegrar. Então essa amargura tem que ser retirada do teu meio, irmão. Evita a amargura. Evita a raiva. Evita, irmão, viver nervoso. Evita, irmão. A amargura não faz bem.
A amargura não é coisa boa. Uma vez eu escutei assim um ditado, raiz da amargura. A gente não pode ter, irmão, ficar de mal um com o outro. Isso, irmão, não é a atitude de um cristão fiel e verdadeiro. Então evita, inclusive, todo tipo de amargura. Porque, irmão, se viver assim, desanimado, sempre, e tá de mal com o irmão, de mal com a irmã, isso não é uma atitude de um cristão verdadeiro. Então isso deve ser retirado hoje. Coloca isso em seu coração, na sua mente, na tua boa atitude. Hoje, muda o teu linguajar. Muda a tua atitude. É esse o vídeo hoje, irmãos. Vai falar sobre a língua torpe, sim. Mas dizer que a gente deve livrar da amargura, da raiva, da ira, das palavras ásperas, da calúnia. Calúnia é o quê, irmão? Difamar contra o irmão, difamar contra a irmã. Calúnia é assim. Você provoca o irmão, você provoca a irmã, você humilha o irmão, você humilha a irmã. Calúnia é você ficar mexendo com a pessoa, suando da cara dela, humilhando ela. Isso é a calúnia. Evita a calúnia. Calúnia também não é uma boa atitude de um cristão verdadeiro. E todo tipo de maldade. Então, irmão, o que Deus fala? Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão dos outros, perdoando como Deus os perdoou em Cristo. Então, ao invés de você ter toda essa característica de amargura, todas essas palavras ásperas, toda essa raiva, toda essa ira, faz uma coisa que é bem justa. Perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã. Perdoa eles. Perdoa por tudo, irmão. Você ficar de mal com o irmão não vai fazer bem. Mas o perdão, ele fortalece você de novo. Na sua prova, na sua luta, ele vai te fortalecer de novo na sua vida espiritual. A gente precisa disso, irmãos. Porque como que você vai viver na presença de Cristo? Como você vai herdar a coroa da vida eterna? Como que você vai conquistar a tua salvação? É por briga? É por calúnia? É por ira? É por amargura? Não. Tem que ser pelas nossas atitudes, irmãos. A nossa atitude deve estar aqui, ó, no coração. Ele vai te edificar desde que você perdoa a todos, irmãos. Seja a pessoa que for, se você tiver um ódio, tiver uma dissensão, tiver uma contenda, corrija hoje perante Deus, pede perdão pelo teu pecado e se justifique perante Cristo. Hoje corrija e volte para Cristo. Volte. Tire essa atitude do teu coração. É isso que Deus requer hoje de ti, nesse assunto que nós estamos falando. Hoje procure mudar a tua atitude, que você vai ver Deus fazer uma enorme obra na tua vida. E ao invés de se amaldiçoar, alegre-se, tenha paciência, tenha bondade, tenha fidelidade e não tenha ódio de ninguém não. Perdoa quem você ama, irmão. Perdoa. A gente sabe que tem dias que não é fácil. Perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã. E você vai ver Deus fazendo um renovo na sua vida espiritual. E claro, a material para ser acrescentada, irmãos. Tá certo? Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que Deus edifica a tua vida espiritual. Que Deus te abençoe grandemente, irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as vossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que ouviu esse vídeo, que ouviu esse áudio. Que Deus abençoe pela tua vida, abençoe pelos enfermos, abençoe pelos atribulados. Que continue edificando e corrigindo aquele que está com a língua torpe, Deus. Coloca eles, Pai, na presença do Santo Espírito. Perdoa, Pai, quem está errando nessa parte, Pai. E aleluia. E, Pai, também faz as pessoas perdoar uns aos outros, Pai, justificando perante a tua presença. Perdoa, Pai, por cada palavra, Pai, por cada atitude, começando de mim e pelos que vão ver esse vídeo. E corrija aqueles que o Senhor ama. Em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém.
A paz do Senhor Jesus, irmãos, que abençoe grandemente na tua presença. E até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui.